Meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Bom, todo domingo nós estudamos um livro específico da Bíblia e esse período é Atos dos Apóstolos. E hoje, específico, o capítulo 14, um capítulo pequeno, mas vamos ver o, o que o capítulo 14 tem a nos ensinar. Versículo de 1 a 3. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Lhe falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por seus irmãos fizesse sinais e prodígios. Percebemos aqui que as pessoas que têm sinais e prodígios, qual é a marca deles? Pregar a real doutrina. Pregar o que é bíblico, fica oração, jejum. Entende? Por isso que hoje, por que que os dons sumiram? Porque as pessoas não pregam a doutrina. As pessoas não pregam o que é correto, né? E por isso os pessoas não derramam dom. Versículo 4 a 6. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiam para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província da circunvizinha. O porquê que a segregação é complicada? Por que a divisão é complicada? Porque ela gera briga e guerra, né? Infelizmente, hoje as pessoas, a maioria não tem a verdade, ela só defende a placa da igreja dela, ela acha que é ungida, ela acha que é de Deus, e quando você vai fazer uma pergunta, pedir uma informação, isso já aconteceu comigo. Um rapaz estava pregando o vídeo, ele falou uma coisa lá, eu perguntei, irmão, de onde o senhor tirou isso? De onde foi que o senhor tirou essa informação se a Bíblia diz isso? O cara ficou chateado, me bloqueou, ainda me chamou de inimigo. Ou seja, eu fiz uma pergunta não por maldade, eu queria saber de onde ele tirou. Foi de um livro? Foi da Bíblia? Foi um pastor que pregou de onde? Mesmo que não estivesse na Bíblia, eu queria saber de onde fosse. Ele simplesmente me tratou mal, né? É isso. Babilônia faz isso. 7 a 9. E ali pregava o evangelho. E estava assentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que ele tinha fé para ser curado. O dom de cura, isso aqui é importante. Não é a pessoa ter o dom de Deus. A pessoa que vai ser curada tem que ter fé que ele pode ser curado. É uma via de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla, é isso aí. 10 a 12. Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Mas perceba o que a Bíblia diz: que o jovem tinha fé que seria curado. Via de mão dupla. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, nome dos planetas, né? Porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Isso aqui é importante. Hoje, o sistema babilônico, o pastor se acha o semideus, a razão absoluta do universo. Se questionar, você está enfrentando Deus. Olha a diferença desses apóstolos. Somos igual a vocês, pecadores. Somos iguais. Mas vai chegar no sistema babilônico o problema que tu te mete. Vai lá conversar com o pastor, dizer que ele está errado, que ele está pregando errado. Ou falar para o pastor, eu acho que não é bem assim. O problema que tu te mete, a grande maioria deles, não são todos. Problema que tu te mete. Irmão, a Bíblia é mostrando a verdade. 16 a 18.
o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos de alegria vossos corações. Olha o que está dizendo aqui. No passado, Deus deixou você nos seus próprios caminhos, mas a chuva, o fruto e a alegria, quem dava era Deus. As pessoas que estão aí servindo a outros deuses, que não conhecem a verdade, que não conhecem Jesus, quem abençoa elas é Deus. É isso que está escrito aqui. É Deus que abençoa elas. É Deus que dá o sustento para elas, mas elas não receberam a verdade para se converter. Entenda, entenda. E muitas vezes as pessoas colocam o que Deus faz para elas em nome de outros, porque não receberam a verdade. Isso é muito fantástico. E, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Realmente, deve ser muito difícil, né? 19 a 21. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Sempre tem esses caras, né? Engraçado. Líderes atrapalhando a pregação do evangelho. Entendeu? Quem é que atrapalha a verdade ser circulada? Os falsos líderes. Né? 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. 22 a 24. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, o verdadeiro pregador, ele tem tribulação. Que tribulação é essa? Ser perseguido, falso testemunha, falsa acusação. De quem? Dos líderes. Dos líderes. Isso é muito importante você gravar isso. E, havendo-lhes por comum consentimento, eleitos anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiu-se a Panfilha. E para encerrarmos o estudo de hoje, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram os gentios a porta da fé. É mais fácil você pregar a verdade, Bíblia na Bíblia, a sua escritura, para um gentil, para aquele que não conhece a Deus, para quem não está no caminho de Deus, do que aquele que acha que está. Por quê? Porque tem muito falsa doutrina, entendeu? E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo estudo. Um ósculo santo a todos.